que levar na bagagem quando você é nômade digital? Mesmo que você não seja, fica comigo, porque essa pergunta é mais importante do que parece à primeira vista para qualquer pessoa na realidade. Essa é uma das perguntas que mais fazem pra gente, e a verdade é que a resposta rápida é o mínimo possível. E o que significa isso na prática? Vou mostrar para você. No nosso caso aqui, nós somos um casal, eu e minha esposa, viajando como nômade digital há 14 anos. O que a gente leva na prática? Primeiro lugar, uma mochilinha, essa daqui é uma mochila, uma das mochilas que a gente leva, cada um tem a sua. A minha é essa daqui, a da Paty é essa daqui, não é daqueles mochilões enormes, mochila normal. E além disso, nós dois compartilhamos uma única mala, uma mala bem pequenininha, mais precisamente é essa mala aqui. Essa mala é menos do que deixam carregar dentro do avião, digo, na cabine do avião. E é isso é tudo que a gente carrega. Uma mochilinha para cada um e essa malinha a gente compartilha entre a gente. Aí você pensa assim, mas Vinícius, como assim? É muito pouco. Vocês passam anos viajando só com esses 3 itens de bagagem? Exatamente. E por que é dessa forma? Sempre foi assim para começo de conversa? Não, a gente já teve outros momentos em que a gente carregava mais coisas. O que você acha que a gente descobriu? Dá muito mais trabalho sair viajando por aí, especialmente de forma permanente, como a gente faz, carregando um monte de coisa. Fica muito mais fácil se a gente conseguir viajar de maneira mais leve. Mas Vinícius, se você viaja de maneira mais leve, não ficam faltando coisas no dia a dia de vocês? Minha resposta é não. Então o que exatamente a gente carrega? É muito simples. Basicamente, a gente carrega roupa para uma semana e a gente carrega o nosso material de trabalho, que é cada um seu notebook, a Paty tem também o tablet dela, os nossos celulares, e é basicamente isso. Isso é suficiente. Mas espera aí, Vinícius, como assim é suficiente se a gente no dia a dia precisa de outras coisas? Excelente pergunta. A razão pela qual a gente não precisa mais do que isso é porque, para começo de conversa, a gente fica em lugares que são apartamentos por temporada, na maior parte do tempo a gente aluga pelo Airbnb, que já tem tudo aquilo que a gente precisa. Então eles têm uma cama quentinha, chuveiro quentinho, cozinha com fogão, geladeira, a gente tem máquina de lavar. Então a gente, especialmente por ter máquina de lavar sempre, a gente não precisa de roupa por uma quantidade imensa de dias. 7 dias é o suficiente. Mas Vinícius, se faltar um determinado tipo de roupa, não tem problema. Todo lugar que a gente vai, a gente consegue comprar aquilo que faltar. A gente precisa ficar comprando coisa o tempo todo? Não. Mas normalmente existe um momento do ano em que a gente precisa sim comprar alguma coisa, que é tipicamente quando começa o inverno. Especialmente, por exemplo, agora a gente está aqui na Europa, quando começa o inverno, as roupas que a gente tem, na maior parte do tempo, não são suficientes para a gente passar o inverno. Exceto o casaco. A gente tem um casacão, que cada um tem o seu próprio casacão, que é um casaco legal de inverno, que a gente também carrega com a gente, mas vai na nossa mão, ele não vai dentro de nenhuma bagagem. Então, beleza, além do que eu acabei de mostrar, a gente tem esse casaco, cada um de nós. Mas quando chega o inverno, frequentemente a gente tem que comprar outras coisas. Às vezes a gente tem que comprar uma bota, vai nevar, às vezes a gente tem que comprar cachecol, luva, gorro, esse tipo de coisa. Quando chega no final do inverno, a gente pega e joga essas coisas fora ou coloca para doação e segue a nossa vida sem ficar mais carregando esse material. Poxa, Vinícius, mas isso não é algo meio que dispendioso e também não limita muito vocês só terem roupa para 7 dias? Com certeza, limita. Mas, como eu falei, a gente pode, onde a gente estiver, comprar outros itens e complementar aquilo que a gente precisa. E outras coisas também para a própria casa que a gente precisa. Às vezes a gente chega numa casa, só tem uma panela, ou não tem prato suficiente, ou está faltando algum item de cozinha. Não tem problema, a gente vai lá e compra. Qual é o meu ponto aqui? 2 coisas muito importantes. Na vida nômade, e eu já vou falar sobre a vida de pessoas que não são nômades também, na vida nômade, tudo fica muito mais fácil se a gente pode se mover pelo mundo com leveza. Porque, por exemplo, a gente, com o que a gente carrega, a gente não precisa ficar despachando bagagem quando a gente entra no avião. A gente pode levar tudo para dentro da cabine com a gente, o que é ótimo, em parte porque economiza na passagem, em parte porque simplifica na hora que a gente chega no lugar, a gente não precisa ficar esperando a bagagem. Tudo fica mais fácil quando a gente está levando menos coisa. Mas também fica mais fácil transportar. Às vezes você chega no aeroporto, até você chegar no apartamento que você alugou, você precisa mover essa bagagem com você. Então, às vezes tem que pegar metrô, às vezes tem que pegar um ônibus, alguma coisa assim. E fica muito mais fácil se você não estiver carregando uma quantidade enorme de coisas. Eu frequentemente vejo, às vezes, turistas que estão viajando para passar um final de semana, ou às vezes apenas alguns dias, e eles estão com 2 malas enormes. É uma coisa completamente desnecessária
e muito ruim para a própria experiência da viagem. Se você às vezes está dentro de um metrô e precisa subir as escadas do metrô, carregando 2 malas enormes, por mais forte que você seja, isso vai cansando você, especialmente depois, se você de repente já fez uma viagem longa e você está morto de cansado, doido para chegar na sua acomodação e tem que ficar carregando aquele monte de coisa. Mas, como eu falei, isso não tem a ver só com pessoas que são nômades. Na realidade, aqui a gente tem uma questão que é muito mais ampla e vale para a vida como um todo. É muito comum na vida de todo mundo a gente cair nesse pecado de carregar com a gente mais do que de fato a gente precisa. Em outras palavras, é muito comum a gente ficar acumulando um monte de coisa na nossa casa. E a gente também já foi assim. Quando a gente tinha uma casa, um endereço fixo lá no Brasil, a gente também acabava acumulando coisas, porque isso é a realidade de praticamente todo mundo que vive numa casa, enfim, numa realidade convencional. A gente compra coisas, a gente vai adicionando coisas à nossa casa, a gente compra novas roupas e a gente meio que não para prestar atenção na necessidade de ir descartando aquelas coisas que já estavam lá. Então, só vai entrando coisas dentro da nossa casa e elas nunca vão embora. A gente, recentemente, uma experiência que a gente teve viajando pelo Canadá, a gente viu algo que é muito curioso. Na maioria das casas que a gente passava lá no Canadá, a gente via os carros na frente, estacionados na frente da garagem, não exatamente dentro da garagem das casas. E por que isso acontece? Porque em quase todas as casas, as garagens estão lotadas, abarrotadas de bagulhos, de porcarias que não tem mais a menor necessidade, mas estão lá atolhadas de coisas porque as pessoas compram e elas nunca jogam fora ou não tiram da casa suficientemente aquilo que está começando a acumular ali. Isso é ruim, isso é pior do que parece à primeira vista. Por quê? Porque quanto mais coisa a gente tem, mais essas coisas elas começam a controlar a gente. É um negócio meio esquisito, mas é muito verdade e a gente hoje, não tendo mais uma casa fixa, a gente consegue ver isso com muita clareza. Para dar um exemplo concreto, quando a gente morava no Brasil, morava dentro de um apartamento grande, que tinha vários quartos e tudo mais, toda hora acontecia algum tipo de problema na casa. Sei lá, de repente era um ar-condicionado que parava de funcionar e precisava consertar, de repente era a pia que começava a pingar, de repente era um ralo que começava a ficar entupido. Então tinha toda hora, todos os dias eu tinha coisas da casa para resolver. E depois, quando eu passei a viver do jeito que a gente vive hoje, eu não tenho mais essas coisas para resolver. Então eu percebi que eu passei a ganhar muito tempo porque eu não tinha mais que ficar preocupado com essas coisas. Mas o fato é que quando você vive numa casa, principalmente uma casa grande, que tem um monte de coisa lá dentro, você tem que administrar essas coisas, você tem preocupações que estão ligadas a essas coisas. E não parece ser o caso, mas isso realmente começa a atravancar a nossa vida, a tirar o nosso tempo e, sobretudo, a gerar preocupações na nossa cabeça, porque são coisas que a gente precisa resolver junto com outras coisas da vida que a gente também tem que resolver. Por outro lado, quando a gente começa a remover essas coisas da nossa vida, a nossa mente começa a ficar mais liberada, a gente começa a ficar mais tranquilo para resolver coisas que de fato são coisas importantes da nossa vida. Então, uma das consequências que a gente teve, um dos grandes benefícios dessa vida nômade, foi a gente ter a nossa mente cada vez mais livre para cuidar de coisas que são realmente do nosso interesse e não ficar gerindo essas porcariazinhas relacionadas à quantidade de entulho que a gente foi acumulando ao longo do tempo. E aqui tem um ditado chinês que é muito interessante, que norteia muito as nossas decisões, desde que a gente aprendeu esse ditado, que ele diz o seguinte: para você experimentar novos chás, é preciso esvaziar a xícara. E o que significa isso? Para que a gente coloque dentro da nossa vida coisas novas que são importantes para a gente precisa remover da nossa vida algo que estava lá antes e que estava ocupando espaço. E agora, tendo liberado esse espaço, a gente consegue colocar essa coisa nova. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você quer, de repente, aprender uma nova habilidade porque você está interessado em, digamos, mudar para uma nova carreira, para um novo trabalho. Às vezes, você não consegue tempo no seu dia a dia para fazer isso porque, entre outras coisas, tem um monte de porcariazinha que está ocupando ali o seu tempo. E essas porcariazinhas, elas têm a ver com coisas mesmo físicas que a gente acumula na nossa casa, mas também com atividades que a gente faz no nosso dia a dia que de repente não agregam muito e de repente também com problemas de outras pessoas que também não agregam muito na nossa vida. E por conta de todo o tempo que a gente perde com essas coisas, a gente não tem tempo para de fato fazer aquilo que a gente deseja, que é de repente aprender essa nova habilidade para ir para uma nova carreira. Então, qual é o caminho que a gente tem para resolver essa questão? É a gente primeiro abrir espaço. Então, da mesma maneira que no nosso caso a gente foi abrindo espaço
tirando da bagagem tudo aquilo que não é absolutamente essencial, se a gente quiser na nossa vida ir para um novo lugar, ou seja, aprender uma coisa nova, desenvolver algo importante para a gente, que a gente está muito afim, a gente precisa sempre começar vendo o que a gente pode remover da nossa vida, o que a gente pode remover em termos de objetos da nossa casa, o que a gente pode remover em termos de compromissos que a gente tem que não são essenciais, o que a gente pode remover em termos de, sabe, problemas dos outros que são dos outros e a gente não deveria estar envolvido neles. Se a gente não começar removendo primeiro as coisas e tentando viajar de maneira mais leve na nossa vida, a gente não consegue espaço para trazer essa coisa nova que a gente quer, que vai ajudar a gente a chegar num lugar mais interessante que a gente está a fim de alcançar na nossa vida. Então, essa foi uma lição muito importante que a gente aprendeu na nossa vida nômade, a importância de viajar da forma mais leve possível. E aí a grande beleza da vida nômade em si é que como a gente está de fato em movimento, como a gente está de fato viajando e como a gente está de fato carregando a bagagem, toda vez que a gente está num lugar, durante os 2, 3 meses que a gente passa no lugar, a gente acaba comprando algumas coisas ali e a gente começa a, digamos, entulhar um pouco a casa. Mas na hora de ir embora, a gente tem que, de novo, colocar tudo dentro desses únicos 3 itens de bagagem que a gente tem. E a gente, por conta de ser um espaço limitado e bem pequeno, a gente é forçado a tomar decisões no sentido de remove isso, remove aquilo, joga isso aqui fora porque não está mais necessário. E aí a gente volta de novo ao final da nossa estadia no lugar a ter só aquele mínimo que a gente precisava. Então a gente toda hora é convidado a rever essa questão. Isso é uma coisa que na vida da maioria das pessoas, por ela não ter que fazer esse movimento, ela muitas das vezes esquece. Mas eu trago para você aqui esse convite para você ficar atento na sua vida, na sua casa. Procura regularmente, por exemplo, a cada mês, a cada 2 meses, ter esse compromisso de ver o que eu posso remover da minha casa, como é que eu posso eliminar o máximo possível de coisas que não são mais necessárias, e procura pensar isso não só em termos de objetos da sua casa, mas também de questões da sua vida que você pode eliminar, como por exemplo tentar eliminar certos hábitos ruins que você tem, porque de repente estão também te atrapalhando para atingir uma coisa que você quer, eliminar compromissos que você tem que de repente não são essenciais e também estão tirando o seu tempo. Então foca em tentar eliminar o máximo possível daquilo que não é essencial, e você que vai ver que ao fazer isso, você vai estar esvaziando a xícara para justamente dar espaço para outras coisas interessantes fazerem parte da sua vida. Mas não adianta só tentar trazer essas coisas sem primeiro fazer esse exercício de remover aquilo que não é mais necessário para você.